Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura da carta de São Tiago, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. A fé se manifesta em atos concretos. Vamos então ouvir o texto que nós vamos meditar. Versículo 14. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isto? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, o irmão ou irmã não tem o que vestir ou lhes falta o pão de cada dia. Então, alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também a fé, sem as obras, ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé, eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e tremem. Insensato. Quer ver como a fé sem as obras não tem valor? Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele, e que pelas obras esta fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada por suas obras? De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé. Sem as obras, a fé é cadáver. Esse é o nosso texto que nós vamos meditar. Versículo 14. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Tiago conhece a doutrina da fé de Paulo e reage às consequências abusivas de tal doutrina. Paulo refere às obras da lei, mas não às obras, simplesmente às obras da fé. Paulo não admite que tais obras da lei sejam condições para a salvação. Tiago pensa em obras que o cristão faz no contexto da fé. Assim, Tiago afirma, querendo redimensionar a questão da fé, de que precisa de obras para poder salvar, sobretudo no amor ao próximo e na oração. Tiago, então, condena a fé e as obras da fé. Tiago, então, condena a fé, reagindo com a interpretação extremista que se fazia de Paulo. Então, Paulo, ele vai retomar, redimensionar a compreensão que a comunidade fez, o extremismo que ela chegou, dizendo, basta a fé e a gente está salvo. Tiago vai mostrar que não. Paulo vai coordenar fé e obras. Essa obra se trata obra da fé. Reagindo, então, essa
interpretação extremista que se fazia de Paulo naquela época. Versículo 15. Por exemplo, o irmão ou irmã não tem o que vestir, eles falta o pão de cada dia. Tiago cita um exemplo concreto para mostrar que a fé sem obras é morta. Versículo 16. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? A atitude é irônica. Quando se vê a pessoa na necessidade, nu ou com fome, se diz para que vão se aquecer e comer sem nada ter. É sadismo, é ironia, é rir da miséria do outro. Versículo 17. Assim também é a fé. Sem obras, ela está completamente morta. Então, fé sem obras, sem se solidarizar e ajudar aquele que precisa, mostra que sua fé é uma fé sem sentido, uma fé morta. Versículo 18. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, demonstrarei a minha fé. Então, tentando resolver a questão da interpretação, da visão bastante radical, radicalizada de Paulo, da fé sem as obras da lei, Tiago afirma: a fé viva pelas obras da fé. Pela obra se mostra a fé, naquilo que se crê. Uma fé que é aberta ao próximo, que jamais lhe fecha o coração. Uma fé solidária, que ajuda aquele que precisa. Versículo 19. Você acredita que existe um Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e tremem. Viver só da fé? Também os demônios creem e tremem. Já uma fé que faz o bem mostra que os demônios não podem fazê-lo, pois eles não têm as obras da fé. Que adianta conhecer pela fé a unidade de Deus, se não se pratica com seriedade a fé nesse Deus que ele professa com a boca? Também os demônios conhecem Deus, acreditam em Deus. E nem sabendo disto, eles serão salvos, pois não podem viver segundo a fé. Então, se é simplesmente a fé é suficiente para salvar, os demônios também acreditam. E eles só têm a fé. Mas a fé é necessária com as obras da fé, porque é elas que sustentam a expressão de fé. Não é uma fé vazia, uma fé de boca. Versículo 20. Insensato. Quer ver como a fé sem obras não tem valor? Tiago nos inicia uma exposição de que a fé sem obras nada vale. Versículo 21. Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Tiago quer provar com a Escritura de que é pelas obras que se manifesta a realidade da fé. O exemplo é de Abraão, o homem da fé, pois ele confiou sem reservas em Deus. Obedeceu a Deus, mesmo quando Deus exigiu seu filho. Ele já é de idade avançada e pediu o sacrifício do filho. Isaque, seu único herdeiro, seu único sonho de realização. Esta obra comprova sua fé. Pelas obras da fé é que ele foi justificado. É o texto lá, do sacrifício de Isaque. Depois Deus vai dizer: não, não quero isso não. Tanto é que depois eles vão sacrificar um animal no lugar de Isaque, para resgatar a vida do filho, mostrando que
Abraão foi fiel a Deus, acreditou em Deus, mesmo quando a situação parecia estar perdida. Versículo 22. Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. Abraão é exemplo de fé por meio das obras. Assim, a difícil palavra de Deus indica o caráter ativo de sua fé, e pelas obras da fé se realizou plenamente em Abraão. Crer na promessa divina de descendência diante da morte. Abraão já era idoso. Da única fonte visível de sua descendência, Isaque. Assim, ele aperfeiçoou sua fé na promessa inicial de Deus. Ele demonstra que a fé é inseparável das obras. Versículo 23. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago interpreta como uma profecia cumprida pelos acontecimentos de Gênesis 22. No livro do Gênesis, o título de Abraão, que não se acha em Gênesis. A nova relação entre Deus e Abraão revela a condição de vida do homem, agraciado por Deus, que ele vem ao encontro com um grande amor, isto é, amigo de Deus. Versículo 24. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não é só a fé que justifica, mas o homem vem justificado pela fé, pelas obras da fé. O que era verdade para Abraão é universalmente verdadeiro para qualquer ser humano. Não significa que a fé autêntica seja insuficiente para a justificação, mas que a fé desacompanhada das obras não é autêntica, é falta. E é falsa. No fundo, Tiago está tentando corrigir uma compreensão errada do ensino paulino sobre a justificação da fé. A forma como as comunidades interpretaram São Paulo depois. Então ele quer corrigir essa interpretação, essa leitura. Versículo 25. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada pelas obras? Tiago não faz referência à fé de Raabe, mas somente ela agiu com base à sua fé, e por isso foi justificada. Ela agradou a Deus e foi salva. Raabe vem tomada por sua fé em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Tiago insiste na hospitalidade que ela reservou aos israelitas. Assim, em Josué, capítulo 2, versículo 9 e 13, nós encontramos: pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem, aqui as obras, os espiões israelitas. Versículo 26. De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé sem as obras é um cadáver. Tiago termina com uma comparação entre corpo sem espírito, isto é, um cadáver. Também a fé sem obras é um cadáver, é morta. É preciso que a fé tenha essa incidência nessa realidade voltada ao próximo, porque é através dessas obras da caridade, que são obras também da fé, que nós podemos visualizar e confirmar, a nossa fé. Uma fé vazia, que não tem confirmação da caridade ao próximo, ela não é fé. É simplesmente uma realidade que até os demônios, o diabo, também acredita. Essas pessoas acreditam com o mesmo nível de fé do diabo, mas não acreditam no mesmo nível de fé cristã, que
que a fé cristã tem que ter incidência na vida do próximo, ajudando o próximo em suas necessidades. São as obras da fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.